Oi, turma. Então, voltando a falar sobre aquilo que eu estava falando de informação falsa e de manipulação da informação. Porque às vezes não é fake news, não. O jornalismo não produz informação falsa tantas vezes. Outras vezes, né, alguns veículos que não são sérios, digamos assim, produzem coisas indevidas, depois ficam pedindo desculpa, enfim. Mas eu estou falando mesmo da informação que corresponde à realidade. A informação tem fundo de verdades, tem momentos de coisas que são muito bem orquestradas. A narratologia explica isso, como é que se cria narrativas, né? E o jornalismo é uma narrativa, sim, não é? Então, ali você, quando vai enquadrar uma notícia, você escolhe a palavra que você vai botar, o título, né? Quando é notícia, informação que vai ser passada imageticamente com vídeos, né? Se for imagem parada, se for foto também, a gente sabe que essas fotos são escolhidas e são escolhidas com determinados propósitos. Já cansei de dizer para vocês no meu Instagram, mostrar que por vezes, inúmeras vezes, se mostra o Lula, aliás, na maioria das vezes. Eles costumam mostrar o presidente, aí botam alguma coisa embaixo da foto, né, alguma legenda, e mostram o Lula sempre com uma cara como se ele estivesse com raiva, ou de lado, ou fazendo uma careta e tal. Claro, porque qualquer um de nós, se for pegar um vídeo e você for fotografar, vai pegar imagens horríveis das pessoas, porque quando está falando, não é? Então a imagem não sai uma imagem legal. Mas quando é de pessoas, digamos, que não merecem consideração alguma, pessoas que impediram os brasileiros de se vacinarem, não é? Pessoas que inventaram este tal de marco imoral para tomar terras indígenas, né? Pessoas que maltratam e agridem mulheres, negros, idosos, enfim, a gente sabe como é. Então, às vezes, imagens de pessoas assim, desses vilões reais, aí colocam esses vilões reais, né, como agora, uns que estão aí, donos de redes sociais, atentando contra o ministro Alexandre de Moraes, não é? Então a cara dessas pessoas sai muito bonita de terno nas mídias, nas redes sociais. Então veja aí a manipulação que se faz. As pessoas não estão ligadas, não é? Claro, quando eu falo as pessoas, há as exceções, lógico. Mas a maioria das pessoas, ela vê aquilo ali e nem sabe, ela lê a legenda e já incorporou aquilo ali, não é? Então, quando se diz assim, indígenas estão contra Lula, Lula não fez o que prometeu, até os nordestinos já não estão mais a favor dele. Que é isso? Que túnel escuro é esse? Que manipulação torpe é essa? Vocês não esqueceram, jornalistas, colegas que trabalham com mídia, vocês não esqueceram o horror que nós vivemos, o precipício inacabável que nós passamos, né? A tormenta sem fim que foi viver o governo anterior, não é? Onde o Brasil todo dia passava vergonha no exterior, onde a gente foi tirado do mapa internacional de países respeitáveis, né? A gente teve escritores incríveis como Água Lusa e o Walter Ugumãe, por exemplo, se manifestando, dizendo que estavam tristes com o que estava acontecendo no Brasil. Então, o que é que esta informação que é passada dizendo inverdades e cobrando coisas do governo que ele não está fazendo por simplesmente não poder no momento, porque nós democratas, a imensa corrente democrática que elegeu o governo atual, ela elegeu o presidente, não elegeu o Congresso inteiro, e o Congresso é enorme, e é ele quem tem poder muitas vezes sobre muitas coisas, não é? Então a gente lembra muito bem, no começo do ano, olha que o Lula está no primeiro ano de governo ainda, a gente lembra muito bem que no começo houve um bafafá danado, logo depois dos primeiros meses, né? Que o Lula e o Haddad já queriam furar o teto de gastos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que Lula e Haddad queriam era justamente que saúde e educação não entrassem na conta deste teto de gastos fiscal, sei lá como é que chama isso. Enfim, não queriam que entrasse nessa conta, porque eles sabiam que não ia dar certo. Ia faltar em algum momento para a saúde e para a educação, que como Lula diz, isso não é gasto, isso é investimento. Então vocês, jornalistas, que estão no batente diário, na parte de economia e de política, muito mais do que eu, sabem disso. E por que ficam manipulando a cabeça do público, das pessoas? A maioria é muito, talvez,
despregada de como se produz uma notícia, do que é narratologia, de como se manipula as pessoas. Aí ficam jogando o quê? O que é que está no imaginário de todo mundo? É que novela é manipulação, que telenovela é besteira, é só para vender produto, que é para manipular consciências, que é para a gente não ter ideologia, tudo mentira. Ao contrário, quem faz muito isso, e muito bem, é o jornalismo. Porque a telenovela, justamente, as pessoas acham, isso aí é ficção. Então, muitas vezes, deixa passar. Só não deixavam passar na época da ditadura, que censuraram inúmeras novelas de Dias Gomes, de Lauro César Muniz, de Janete Claire. Foram censuradas, porque sabiam, percebiam que ali estava falando sobre o Brasil. E é isso que a telenovela fala. E mostra como uma telenovela, como Pantanal, como Todas as Flores, como Babilônia, do Gilberto Braga, que tentaram também desmerecer a novela logo dos primeiros capítulos, uma novela que era antirracista por excelência e feminista, e muita gente do público não viu e quase não gerou produção acadêmica sobre a novela, porque fizeram o favor, entre aspas, de denegrir, digamos, essa palavra essa palavra eu não devo usar, que tentaram desmerecer a novela de Gilberto Braga, que é uma novela ótima, cheia de produção de sentido, que tem ali um bocado de significado, apontando fissuras e coisas terríveis da nossa sociedade, que promovem desigualdade, que promovem iniquidades absurdas. Então a gente tem na telenovela inúmeros exemplos, eu cito para vocês se me perguntarem, vários, em que está se questionando essa estrutura patriarcal, machista, econômica, americanófila, que quer destruir o nosso patrimônio cultural, artístico, a nossa capacidade de pensar e de informar a quem sabe um pouco menos do que nós da questão da formação de narrativas, de como é que se manipula as pessoas. Não façam isso, é horrível, não é? Eu, como jornalista, fico assim chocada, como é que pode? Foi outro dia que a gente saiu de um precipício absurdo e agora o Lula tentando fazer com o maior esforço o governo dele, tentando conseguir coisas, o Brasil voltando a ser exemplo para o mundo, voltando a ser aplaudido, o país convidado para ir para todos os lugares, porque o presidente é um homem digno, não é? Um homem que veio do sertão e muita gente não aguenta isso, saber que o Lula é um ex-retirante e está aí, não tem diploma, mas digamos, né, que isso é uma bobagem, mas é um cara inteligentíssimo. Imagina se o Lula tivesse tido estudo suficiente, se tivesse tido condições e não teve, porque a família era muito pobre. Imagina um cara com essa inteligência que ele tem e o carisma que vocês não conseguem derrubar. Vocês que são contra o governo atual e contra este nordestino arretado de Pernambuco não vão conseguir destruir nunca. É a capacidade do Lula de convencer, o carisma dele, a empatia que ele promove. Então, sabe o que é que me parece isso? É uma coisa clara como a luz do sol, como diria Lulu Santos. É criar polêmica. Polêmica, sustentar que existem dois padrões, né? Dois padrões de governar e que a gente deve ficar entre um e outro. Polêmica é que o pessoal está nas redes sociais, né? E as pessoas de modo geral, porque a rede social já virou uma coisa que todo mundo tem, que todo mundo acessa, é uma coisa impressionante. Então, por isso que o Alexandre de Moraes disse anteontem, né? Que a gente era feliz antes das redes sociais e não sabia por conta disso. Porque estão manipulando através de informação. A informação não é errada, mas está no seu subtexto uma forma grotesca, torpe, vil, mesquinha de manipular as pessoas. O que vocês estão querendo é a volta daquela coisa horrível, daquela agressividade constante, daquelas indignidades assacadas todo dia contra nós, brasileiros, contra mulheres, contra indígenas, contra pretos e pretas, idosos, mulheres. É isso que vocês querem? Pois é isso que vocês estão plantando. Eu sei que a intenção não é essa, ninguém é idiota de querer ser maltratado de novo, mas foi esse tipo de coisa que gerou o 8 de janeiro. É criar essa polêmica, né? Mostrar que tem dois lados, né? E que até o lado, é isso que estão plantando na cabeça da gente agora, até o lado que vocês elegeram já está começando a atrair. Olha, não está fazendo coisa pelos indígenas, olha a greve dos professores, olha não sei o quê. O Lula foi o primeiro a dizer que não vai dizer
ligada contra a greve dos professores, contra a greve, porque ele foi sindicalista e foi dos maiores do Brasil, se não o maior líder sindical da América Latina, que em 79 peitou toda a ditadura e foi preso porque estava defendendo o trabalhador. Então Lula não vai ser nunca contra uma greve, e disse isso na campanha e disse quando foi eleito. Olha, democracia é isso, democracia é uma coisa difícil, porque vai ter toda hora gente que quer uma coisa, que quer outra, a gente vai ter que caminhar a passos lentos, às vezes para frente, às vezes vai ter que retroceder para poder conseguir uma vitória. É difícil, mas não parem de lutar, me cobrem, ele disse isso. Então, coleguinhas, jornalistas e imprensa de todo tipo, vocês, alguns aí, estão fazendo editoriais terríveis, que fazem elogios ao Lula, como agora não se pode deixar de dizer, não é? As informações de que a população de baixa renda nunca esteve tão bem, né? Que a renda do brasileiro médio cresceu, né? Tá aí em todos os jornais, saiu ontem, né? Então, vocês querem a polêmica, não é? Então, vocês não podem negar isso, mas estão querendo justamente, né, deixar as pessoas naquela dúvida, né? Será que eu fiz certo? Não sei o quê. Gente, narratologia. A gente tem que estudar imagem, né? Todo mundo vê imagem e pensa que está entendendo a imagem. Não está. É por isso que as faculdades de comunicação têm tanto essa questão de vamos alfabetizar o pessoal para ler imagens. O mesmo eu digo com relação às palavras. As palavras são traidoras, elas trazem muito sentido, elas embutem, elas têm um subtexto potente, né? Então, quem faz jornalismo e quem está na grande imprensa tem o dom de usar estas palavras. É como um escritor também de qualquer ficção, de crônica, tem o dom de usar as palavras, mas você pode ter este dom e usá-la para produzir coisas benéficas ao coletivo. Não é? É ao coletivo que a gente deve trazer as melhores coisas, com coisas boas, coisas producentes, coisas positivas que devem ser partilhadas e não ficar plantando, né? Insinuando, olha, vocês lutaram tanto por isto, olha como é que já está. Não tem nada disso. Não tem indígena nenhum contra Lula, nem nordestino. Não tem ninguém querendo derrubar um governo que começou, não tem nem um ano, e que foi fruto de uma luta gigante, muito difícil, que teve apoio de diversos artistas e patrimônios da cultura brasileira. Vocês que trabalham com informação sabem bem disso, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, Letícia Colin, Adriana Esteves, Wagner Moura, Fábio Assunção, Maria Bethânia e tantos outros estavam na luta junto com a gente, porque a democracia é uma conquista diária, mas não tentem jogar areia nem lama, não fiquem agindo como cupim, destruindo por dentro e depois assim, da hora que vem, né, porque a polêmica é que vai dar, vem uma eleição aí este ano, né, para prefeitos. Então a polêmica é que vai dar mais likes ou não. Façam isso não, joguem limpo, porque foi tão difícil chegar a este terceiro governo Lula, a fazer a democracia vitoriosa. E a gente tem uma prova cabal disso, a destruição que fizeram em Brasília no 8 de janeiro. Reflitam, tá? Boa tarde a todos, feliz fim de semana.